tarde, queridos seguidores, dando continuidade a esse espírito de Thanatos, de morte que ronda os nossos momentos de vida com a pandemia do coronavírus, pessoas queridas que estão com Covid-19, notícias que chegam todos os dias de amigos, familiares, pessoas queridas que se foram. Resolvi gravar esses vídeos falando sobre esse assunto, porque vocês devem ter percebido já que eu gosto muito mais de falar de vida do que de morte. Mas eu acho que nesse momento se faz necessário pela dor que estamos sentindo. Enfim, é como se eu estivesse fazendo uma homenagem a todos os pacientes que se foram como causa-morte o Covid-19 no Brasil e no mundo, e aos seus familiares que terão que trabalhar esse luto, um luto muito difícil, porque não tiveram contato com os seus pacientes nesses momentos de agonia final, e também não puderam fazer o velório, e muito menos ver o corpo no caixão, e sim os caixões vieram lacrados. Portanto, muito duro, muito sofrido. Como psicanalista, psicoterapeuta que sou, e que trabalho com empatia, coloco-me no lugar de vocês, queridos, que se foram e morreram no isolamento, e também de seus familiares que estão passando essa dor muito difícil nesse momento. E vou tentar nesse vídeo, que chamarei de estudos científicos que explicam como é a sensação de morrer, para vocês poderem entender um pouco mais esse mecanismo que aconteceu com vocês e que poderá vir a acontecer. A cada minuto, cerca de muitas pessoas morrem no planeta Terra, seja no Brasil, seja no exterior, pela pandemia de coronavírus, pela doença Covid-19. Mas o que estas pessoas sentem realmente no momento da morte? Cientistas e pessoas que estiveram muito perto da morte dizem que a presença de um túnel longo e escuro ou de experiências religiosas é apenas uma parte do processo. Alguns afirmaram que estavam cientes de eventos reais ocorrendo ao seu redor, mesmo quando seus corações haviam já parado de bater e o resto dos órgãos se acomodando e morrendo também. Outros falam de encontros com amigos e pessoas amadas, como se o corpo estivesse nos preparando psicologicamente para a morte. O que as pessoas que morreram dizem? Muitas pessoas que passaram por paradas cardíacas compartilham suas experiências online com uma discussão popular sobre o assunto no site de perguntas e respostas Quora. O aspecto que une muitas das experiências, tanto de pessoas religiosas quanto não religiosas, é uma sensação de calma. Bárbara escreveu, uma das pessoas que fizeram depoimento nesse site: embora eu pudesse ouvir perfeitamente o som do monitor quando meu coração parou, o início do procedimento de reanimação, todos falando ao mesmo tempo, eu não tinha nenhuma outra sensação. Enquanto eu afundava na inconsciência, eu me sentia muito calma
relaxada, sem a necessidade de respirar, sem motivo para me alarmar, sem sentir nenhuma dor, totalmente em paz. Tudo ficou escuro nos cantos do meu campo de visão, até que havia apenas escuridão. Terence escreveu: eu tive uma experiência, não havia uma luz clara, Jesus não apareceu, é apenas uma aceitação da realidade, um fim definitivo, como terminar um livro. Eu senti a vida escapando pelos dedos da minha mão, pelos vãos dos dedos das minhas mãos. Eu fui ficando muito cansado e só conseguia pensar nas coisas que não tinha conquistado. Aaron escreveu: há muitos anos eu tive uma parada cardíaca no pronto-socorro. Meus sentidos me deixaram um por um. A primeira coisa que desapareceu foi o tato, seguido pela audição. A última foi a visão, deixando-me com um campo completamente branco e pensamentos que pareciam estar cada vez mais longe uns dos outros. Experiências pré-morte. Muitas pessoas, chegando ao fim de suas vidas, têm alucinações ou visões envolvendo amigos ou parentes mortos. Isto acontece também em dias que antecede o evento final da morte consumada. Estou dizendo isso porque meu pai tinha essas visões um mês mais ou menos antes de falecer. E ele me contava sobre essas visões que ele teve com tia fulana, com tio ciclano, o que eles conversavam. E eu, com muita empatia, ficava ali conversando com ele, dando-lhe atenção e ouvindo suas histórias. E ele foi se preparando para nos deixar, com certeza. Pesquisadores da Canisius College, em Nova York, entrevistaram 66 pacientes terminais em um hospício. Eles escreveram: conforme os participantes se aproximavam da morte, sonhos, visões reconfortantes de pessoas falecidas se tornavam mais comuns. O impacto das experiências pré-morte em indivíduos perto do momento de morrer e em seus familiares pode ser profundamente significativo. Essas visões podem ocorrer meses, semanas, dias ou horas antes da morte e tipicamente diminuem o medo de morrer, fazendo com que a transição entre a vida e a morte seja mais fácil para aqueles que estão passando por ela. Me lembrei agora, meu pai me dizia, essas histórias que eu estou contando, que eu tenho visões, que eu vejo, converso com as pessoas que morreram, não te dão medo? Eu dizia, não, pai. Eles estão aí, no espaço. A gente conhece aqui, a gente não conhece depois. E para conhecer, precisamos morrer. E eu não estou querendo morrer agora, eu brincava com ele. Mas eles não me trazem medo, porque são pessoas queridas, alguns até que eu nem conheci, que o senhor está falando que é seu tio, sua tia. Mas tenho a impressão que eles estão aqui, trazendo essas mensagens ao Senhor para nos ajudar. E agora, lendo o artigo, realmente ele encontrava coragem nos relatos que fazia da comunicação com quem já tinha morrido e com a minha afirmação de que eu não sentia medo, que era normal.
Olhe que interessante. Nada como um dia depois do outro para entendermos coisas que não ficaram claras para nós naquele momento. O que realmente acontece no nosso cérebro no momento da morte? A atividade cerebral costuma aumentar repentinamente quando o corpo morre, levando a um estado de hiperatividade neural. Alguns pesquisadores acreditam que esta é a razão por trás das experiências de quase morte. A American Chemical Society diz nos primeiros segundos, a última porção de oxigênio presente no corpo se esgota e a atividade cerebral aumenta, acelera. Estudos recentes mostraram que neste momento o cérebro pode entrar em um estado de hiperatividade percentual neural. Ver um túnel longo escuro como uma luz vinda na sua direção enquanto você morre é bem raro. De acordo com um estudo realizado com mais de 1.000 pessoas que passaram por paradas cardíacas, cerca de 50% dos pacientes se lembraram de algo ocorrido durante o período de parada cardíaca. Mas muitas destas experiências são assustadoras ou envolveram lembranças de eventos reais de um período em que pensava-se que a pessoa estava morta. Apenas 9% dos entrevistados tiveram algum tipo de experiência de quase morte e somente 2% tiveram experiências visuais fora do corpo. Pesquisadores da Universidade de Southampton, no Reino Unido, estudaram 2.060 pessoas, pacientes, que enfrentaram paradas cardíacas e voltaram à vida. Eles concluíram que as pessoas ainda conseguem ver e ouvir mesmo quando estão mortas. Muito interessante, de novo, me vem aqui na mente. Quando fiz o curso de formação em psicanálise, tinha um professor que nos dizia: quando estiver numa UTI ou junto de um paciente num estado terminal, falem coisas boas para ele. Não mostre medo, mostre tranquilidade, paz. Porque embora parece que eles estão inconscientes, mas eles estão ouvindo o que você fala. Olhe que interessante. E você viu que as 2 mortes que eu vivenciei dos meus pais, eles se foram com muita tranquilidade, porque eu consegui, eu nem sabia disso, não, era de outra área na época, de exatas, executiva de multinacional, mas eu já tinha essa predisposição de ter empatia para com o outro e colocar-me no lugar do outro. E com certeza hoje vejo que passei muita paz, muita coragem a eles naquele momento para fazerem a sua passagem. Vários pacientes, continua o médico dando relato, se lembraram de eventos reais na sala de operação após terem morrido, de acordo com os cientistas da universidade. O Dr. Samparnia disse que, em um caso de pesquisadores, foram capazes de confirmar que um paciente havia lembrado de eventos que realmente ocorreram pós seu coração parar de bater. O Dr. Parnia disse: isso é muito importante, já que temos acreditado que experiências relacionadas à morte são alucinações ou ilusões.
ocorrendo antes do coração parar, ou após o mesmo voltar a bater. Mas não, uma experiência que corresponde a eventos reais durante o período em que o coração não apresentava mais batimentos. Portanto, muito interessante também. Eu tive uma vez um processo, entrei no choque anafilático por um cc de Novalgina que tomei na veia com analgésico. Por volta de 1h30 da tarde, e só fui voltar à consciência às 7h30 da noite. Já em minha casa, não estava mais no ambulatório da empresa onde ocorreu, onde eu trabalhava. E eu ali tomei o medicamento, comecei a ter sensações de formigamento, um mal-estar, uma coisa esquisita. Já tinha saído do ambulatório, voltei, e o enfermeiro disse: deite na maca e descanse, relaxe, já passa já. Mas eu fui ficando mal, e daí eu ouvia ele pegar a minha mão e soltar, e a minha mão caía na maca. Eu ouvi ele falando comigo, mas eu não conseguia responder para ele que eu estava viva, que eu estava ouvindo o que ele estava dizendo. Ouvia ele falando com o médico por telefone, que já tinha saído do ambulatório para almoçar, e dizendo coramina, e me aplicou uma injeção de coramina. E depois dormi um sono gostoso, me acalmei, dormi um sono tranquilo, gostoso, e fui acordar no meu apartamento, na minha casa, não nesse daqui, um outro que eu morava, com uma tia, irmã da minha mãe, que minha secretária tinha chamado, e ela estava ali fazendo companhia para mim, que estava dormindo tranquila sob efeito de sedativos. Acordei bem, normal, e isso já se passou muitos anos. Olhe, acho que quase 40. Então, este é o relato que eu tinha para passar a vocês sobre a experiência científica do que ocorre numa sensação de morte. Obrigada, queridos seguidores. Um beijo para vocês.